Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E que Jesus, nosso irmão maior, o meigo Rabi da Galileia, possa envolver a cada um nesse instante. Aos nossos irmãos internautas que nos acompanham através dessa live no Facebook. Aos nossos irmãos que vão acompanhar mais tarde também no nosso programa Encontro com Jesus, pela rádio itapoanoar.com.br. Enfim, a todos os nossos irmãos, eu peço que Jesus possa abençoá-los e fortificá-los nessa caminhada. Como diz o nosso irmão, hoje é uma noite muito especial, em que nós marcamos esse encontro com Jesus para rogar a Ele o auxílio e o amparo que nós necessitamos para que possa nos fortalecer nesta caminhada, para que Ele possa nos mostrar o caminho, para que assim possamos seguir avante, vencendo as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que são tantas, mas justamente nós aqui estamos todos reencarnados, porque somos espíritos milenares, já tivemos várias reencarnações, e aqui mais uma vez, pela misericórdia do Pai, nós estamos tendo a oportunidade única de podermos, através dessa reencarnação atual, podermos sim, com o conhecimento dessa doutrina que nos esclarece, que nos mostra o porquê da dor, do sofrimento, das separações, essa doutrina que nos diz que todos nós somos espíritos imortais e que nós estamos aqui reencarnados no nosso planeta Terra, somente para podermos lapidar nossos espíritos através das provas, das expiações, todas necessárias para que possamos evoluir como espíritos eternos, espíritos imortais que somos. E o caminho é só um. É o caminho do amor, do Evangelho que Jesus nos deixou, de poder colocar em prática a lei do amor, do perdão, da paciência, da humildade, e de sabermos que tudo aquilo que nós passamos, todas as aflições e dificuldades da nossa vida, todas elas são necessárias para que nós possamos aprender, através das lições de Jesus, que devemos sim procurar fazer uma reflexão da nossa vida, do momento atual em que cada um está passando, que cada um está sofrendo, cada um de nós encarnados, que aqui estamos, desencarnados em grande quantidade, que aqui estão presentes também, cada um de nós tem consciência hoje em dia que as dificuldades que nós estamos passando têm uma causa, têm um motivo. E esse motivo, essa causa, quando não reside nas nossas reencarnações anteriores, nas vidas pregressas, na grande maioria das vezes são dessa presente reencarnação que nós estamos vivendo atualmente, das nossas ações, daquilo que nós temos feito da nossa vida, do nosso proceder. Será que nós estamos, meus irmãos, realmente seguindo o Evangelho, a mensagem de Jesus de amor, de caridade, de humildade, de fé, de paciência, de resignação, de aceitação da situação atual e da condição que nós estamos passando
enfrentando com nossos familiares, com nossos filhos, companheiros, companheiras, parentes, amigos, agregados, enfim. Tudo que está em nossa vida, tudo que você tem ao seu lado e tudo aquilo que você está passando, não importa o que seja, meu irmão, são necessárias para que nós possamos curar o nosso espírito. Esse espírito que é imortal e que é preciso que nós, através dessas provas que nós estamos passando, nós tenhamos a consciência, a necessidade que temos de fazer a nossa reforma íntima, interior verdadeira, de procurar colocar em prática esses ensinamentos que Jesus nos deixou, que a espiritualidade não cansa de repetir e que nos traz através das obras que são psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, que hoje em dia já são mais de 500 obras, aonde ele traz a complementação da codificação, aonde ali está tudo aquilo que nós precisamos saber para podermos seguir avante, em frente. As obras de Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, entre tantos outros irmãos, médiuns, sinceros, verdadeiros, que trazem os ensinamentos de Jesus e que nos mostram o caminho. Então nós não podemos alegar mais ignorância do não conhecimento da mensagem de Jesus, porque elas são divulgadas constantemente através das mídias sociais, através da internet, dos livros, das palestras. Todas estão ao nosso alcance. Só depende da nossa boa vontade, do desejo de conhecer realmente a palavra de Jesus. Ali está a bússola. Ali está o caminho que Jesus nos mostra para a verdadeira felicidade. A felicidade real, que não pertence a esse mundo. Porque aqui nós temos momentos felizes. Mas a verdadeira felicidade, um dia, como espíritos imortais, chegaremos até o Pai. Destino esse que é de todos nós, que nascemos como espíritos simples, ignorantes, e através das reencarnações sucessivas, da evolução, passando por todos os reinos, chegamos ao reino hominal, racional, e hoje, depois de várias reencarnações, nós temos a felicidade de ter ao nosso alcance essa doutrina maravilhosa que nos ensina o porquê de tudo. Então que nós possamos, principalmente os nossos irmãos, que nesse momento nos acompanham para o tratamento de cirurgias espirituais à distância, pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, que nós possamos colocar em prática, sim, esses ensinamentos de Jesus. Temos a paciência, a resignação, a aceitação das dores e as dificuldades que nós estamos passando. Tudo que ocorre é para o nosso bem. Ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista, todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho
nos tornam mais fortes e preparados para as tarefas superiores. Sem paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa. Dificultaremos a própria recuperação se não exercitarmos a paciência. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não é por outra razão. A ciência médica denomina o enfermo de paciente. Aquele que tem paciência, com certeza, vence as dificuldades. Sem o exercício diário da paciência com os médicos, com os enfermeiros, com os exames, com as dietas, com as cirurgias e os remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere o período de uma enfermidade, seja ela qual for. É um tratamento de beleza do seu espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza às atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo? Então, pacientemente, agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. Procuremos ter resignação, procuremos ter aceitação com a doença que nós estamos passando. Esta doença, como sempre dizemos, é a cura do seu espírito, aonde a verdadeira vida, a vida real, é a vida do espírito. A vida que, como encarnados, é passageira, para aprendizado, para nos reconciliarmos, para podermos colocar em prática, em exercício da paciência e o Evangelho de Jesus. Então, que nesse instante, em que daremos início ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, nós rogamos ao Mestre Jesus que possa envolver a cada um dos nossos irmãos e pedimos: Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, Espírito benevolente e caridoso, neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo.
Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica e espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência todo aprendizado que ele traz para a minha evolução e reforma íntima. Então nós pedimos nesse instante, queridos irmãos, que possamos estender as nossas mãos, a mão direita, em direção a esta mesa, para que nós possamos, na força desta corrente da fé, do amor, da humildade, que nós possamos nesse instante, meus irmãos, olharmos para dentro de nós, porque nesse instante, os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, os nossos irmãos aqui presentes, nós vamos conversar com Jesus. Nós vamos nesse instante de tanta paz, de tanta harmonia, conversar com o Mestre Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, com o Dr. Bezerra de Menezes, e vamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Nós vamos dizer a Jesus de todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, dores e sofrimentos. Nós vamos nesse instante de tanta paz, rogando e suplicando a misericórdia divina, a intercessão por cada um dos irmãos que nesse instante nós estamos pensando, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos aqueles que digam orem por mim. Nós vamos pedir nesse instante por nós mesmos. Nós vamos pedir que Jesus nos cure desta doença. Nós vamos pedir a Jesus que possa fortalecer a cada um desses irmãos que estão passando por muitas dores e sofrimentos. Por esses irmãos, Senhor Jesus, que em momentos de dor e desespero chegam a fraquejar, chegando a ponto de desanimar. Mas, meu irmão, eu peço a você nesse instante que não se deixe abater por essa doença que te faz sofrer tanto, que te imobiliza num leito, de uma cama, de um hospital. Esta doença que deixa você frágil, sensível. Esta doença que faz com que nós pensemos, que nós façamos uma reflexão do porquê que nós chegamos em determinado período de nossa vida, essa doença se manifestou. Qual foi a causa? Qual foi a razão? O que esta doença está querendo nos mostrar, nos dizer? Qual a lição que nós estamos tirando nesse momento dessa dor e desse sofrimento? Mas eu vos digo, meus irmãos, que vocês não percam a fé, não percam a esperança, que você se levante firme, que você se lembre que não está sozinho, que a seu lado se encontra um anjo tutelar,
um amigo querido ou um familiar querido da pátria espiritual que está te acolhendo, te intuindo a ter bons pensamentos, que está te sustentando, que está te fortalecendo para vencer essa prova tão difícil da doença. Mas para isso, filho, é preciso que você mude os pensamentos, que você comece a pensar no bem, ter pensamentos positivos, de amor, de humildade, que você cale fundo no seu coração e na sua mente toda revolta, toda irritação, que você pare de se julgar vítima, que você não reclame, mas que acima de tudo, meu irmão, você tenha aceitação, porque se Deus, nosso Pai, é todo amor e justiça, Ele é perfeito em tudo, querido irmão, você acha que você passaria por uma dor tão grande, da doença, da perda de entes queridos que retornaram para a pátria espiritual, pelas dificuldades que você está passando? Se tudo isso, meu irmão, não fosse necessário para a sua evolução espiritual, que essas dificuldades são as provas da quais você está resgatando débitos pesados de vidas anteriores ou mesmo dessa presente vida. Então que você procure ter aceitação, resignação, paciência, esperança, para que você possa, com esses pensamentos positivos de fé, de humildade, mudar completamente a sua vibração, vibrando no amor, vibrando na confiança, na esperança, porque assim você estará conectado com as altas esferas espirituais, dos nossos mensageiros da equipe médica de cura, do Dr. Bezerra de Menezes, do Espírito amigo que te protege, que te ampara, e principalmente com Jesus, o médico dos médicos, que nos disse que para Ele não há doença incurável. Então que nós possamos, nesta noite, em que nos encontramos com Jesus, com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, com nosso coração cheio de gratidão, de alegria, de amor, de esperança, nos colocar em posição, nesse instante. Jesus está ouvindo a sua súplica. Jesus está ouvindo tudo aquilo que você precisa e que você necessita. Ele sabe de tudo. Mas é preciso que você, com muita humildade, sem nada exigir, pedir a Jesus tudo aquilo de bom que você precisa e que você necessita. E que essas vibrações de cura envolva cada um dos nossos irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de vibrações e intenções, encarnados, desencarnados. Os nossos irmãos que deixaram seus nomes, quais os nomes estão nas fichas de tratamento à distância, que não puderam comparecer, que moram em outros estados, em outros locais. A todos aqueles que nós estamos pensando neste instante, que essas vibrações, que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes
possa adentrar o lar de cada um desses irmãos, estejam aonde estiverem, com o pensamento cheio de amor e de gratidão em Jesus, possam receber nesse instante, pela misericórdia do Pai, as cirurgias espiritual causa de Menezes. Irmãos, de Deus, nesta corrente da fé, do amor, cura, dessas cirurgias espirituais, possam se manifestar consequência da doença que manifesta no seu corpo espiritual. Que nesse instante, Senhor Jesus, no seu tempo, no tempo de Deus, possa ser efetivada a cura para cada um desses irmãos, que com muita fé, com muita esperança, com muita humildade, rogam ao Senhor Jesus. Os nossos irmãos podem descansar as mãos e que nós possamos nesse instante, Senhor, com nossos corações radiante de alegria, de fé, de esperança, de humildade, agradecer de almas enternecidas por tudo aquilo de bom que cada um de vocês, irmãos queridos, aqui presentes, os nossos irmãos no tratamento à distância, nos seus lares, aonde estiver, os nossos irmãos desencarnados, que aqui se encontram, provenientes do nosso Hospital Esperança, tenham a certeza que Jesus ouviu a sua súplica e que cada um de vocês receberam sim o lenitivo, a cura e o amparo divinal que vem de Deus e que vem de Jesus para vos fortalecer nesta caminhada, para que vocês, continuando com esta fé inabalável dos desígnios de Deus, possam vencer as suas dificuldades, que vocês possam cultivar pensamentos de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio, que procurem ter alegria no coração, porque a alegria, meus irmãos, ela traz a saúde, ela traz as energias benéficas e curadoras. Que você tenha alegria por poder desfrutar dessa misericórdia que vem de Deus e que vem de Jesus. Que você tenha alegria, meu irmão, de poder, apesar de todas as dificuldades, continuar confiando em Deus, em Jesus, porque você sabe sim, que tudo isso é passageiro, que após a tempestade vem a bonança, e que todos nós nos achamos envolvidos pelo amor de Jesus, e que nós venceremos dentro do amor, dentro da fé,
e dentro da humildade. Portanto, meus irmãos, não perca a esperança. Esperança. Guarde a certeza que dias melhores virão. Ajuda, aguarda no bem sempre. Tenha certeza que as dores passarão, deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperança. Deus não desampara. Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão. Uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor e aguarde o labor do bem, e a felicidade reinará. Afinal, devemos saber, não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce em nossos corações. E assim, Jesus, encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, agradecendo a Jesus pela sua misericórdia divina, Senhor. E que nós possamos sempre estarmos com nossos corações cheios de paz e de felicidade e de saber que Jesus está ao nosso lado.